Que a paz de Jesus esteja a envolver a todos nós. O tema envelhecimento. Quando foi me trazido o tema, nosso irmão Severino me convidou para fazer esse tema. Eu falei, bom, ele está me convidando porque eu sou um idoso. Ele viu em mim uma facilidade do tema. E eu confesso a vocês que eu não sabia nem por onde iniciar. Mas não posso deixar de agradecer a ele a oportunidade do aprendizado, que para a gente fazer uma exposição, a exemplo dos professores, não podemos estudar, aliás, não podemos ensinar sem primeiro estudar. E foi isso que eu tive que fazer. Eu tive que buscar o que é que o envelhecimento tem a ver com o processo educativo para a vida imortal. E é muito interessante quando a gente vai perceber que, na realidade, a doutrina espírita nos mostra que já nascemos velhos. Primeiro dia de vida nós já estamos envelhecendo. E é espetacular saber disso. Que é para a gente ter a convicção que, independente da idade que temos, estamos tendo uma oportunidade que o Pai está nos dando. E como é importante o envelhecimento do Pai em nossas vidas. Se estamos envelhecendo desde o momento em que estamos nascendo ou concebidos, imagine a importância que tem esta fase que a doutrina espírita nos traz, de 0 a 7 anos. Ela é fundamental para que a gente possa ter um envelhecimento. Isso de 0 até a idade programada para que a gente possa partir num processo educativo ao qual nós somos seres dependentes daqueles que nos dá a possibilidade da reencarnação. Mas o envelhecimento é uma preocupação que sempre esteve presente na história da civilização. 2890 a.C., um médico e arquiteto chamado Iatopete, ele já se preocupava com isso. E ele se preocupou por quê? Ele viu uma cobra. E ele percebeu que a cobra, ela muda de pele. E seria espetacular se nós pudéssemos fazer isso também. Os botox da vida, nós jogaríamos fora. Cremes, só Deus sabe o que faríamos com ele. Bastava tirar a pele enrugada ou a pele envelhecida, seca, e teríamos aquela pele de bebê. É uma maravilha quando a gente pega uma criança. Dá vontade de beijar, apertar, aquela pele novinha. Isso já pensou se todo dia a gente pudesse, de etapas em etapas, a gente pudesse fazer isso? Poxa, mas as cobras fazem. Um processo de crescimento, é pelo processo de crescimento que isso acontece. E elas se sentem vaidosas quando se olham e vê aquela pele limpinha, lisa, oleosa, uma maravilha. Mas nós não podemos fazer isso. Então, por isso que o símbolo da medicina é aquela cobra enrolada num bastão. É a origem da medicina, é essa, desse símbolo, porque se fala em rejuvenescimento. Bom, mas quando a gente fala em envelhecer, todo mundo lembra da meia-idade. A meia-idade é considerada para alguns pesquisadores, em termos cronológicos, a vida adulta intermediária entre 45 e 65 anos. Assim, a partir daí, nós somos considerados idosos ou, para aliviar a gente, terceira idade. Ou melhor idade, né? Ai, dá um alívio. Não, aí a gente já fica. Em 2020, a gente já tem certeza. É estatística. A população mundial de idosos vai ser de 1,2 bilhões. E no Brasil, a estimativa é de 30 milhões. Tá aí a preocupação com a Previdência. O pessoal está preocupado com a gente. A gente não morre. Chega a 80 anos, tá todo mundo apavorado, sabe? Eles estão apavorados. Estão preocupados porque esses caras não morrem.
então não vai ter dinheiro para alimentar essa turma. Mas por que isso está acontecendo? Dizem, e a gente tem verificado, que esse aumento da longevidade tem como princípio as causas dos avanços tecnológicos, como vacinas, remédios e equipamentos. Também está havendo uma melhor condição de vida. A grande maioria dos idosos hoje mantém um estilo de vida ativo, alimentação moderada, aderindo à prática de exercício físico regular e buscando o equilíbrio, corpo e mente saudáveis, que é o que a doutrina espírita nos auxilia muito. A gente vai perceber que o Evangelho de Jesus tem uma importância imensa em nossas vidas. É apenas, que é exemplo que aconteceu comigo, só fui despertar para a doutrina aos 40 anos de idade. Mais 10 anos eu ia perder muito tempo, porque aos 50 anos a gente já começa a se preocupar. Aos 40 os homens já ficam apavorados, eles sabem por quê. Não comentemos. O aumento da expectativa de vida e do contingente de idosos é um fenômeno mundial. Os avanços médicos e tecnológicos vêm propiciando o aumento considerável da taxa da expectativa de vida da população, tanto da queda também da natalidade. Por isso há uma preocupação maior de muitos países, porque hoje os casais estão querendo no máximo um filho e programam mesmo, e a natalidade está caindo. Mas sabemos que o processo de envelhecer é um processo que é gerado desde que a gente é concebido. E isso é muito importante a gente ter esse conhecimento. E Emmanuel, sabendo, foi questionado sobre isso. Já que a doutrina diz que nós estamos começando a envelhecer, desde o processo em que nós somos gerados, começa a contagem do tempo numa programação, num plano espiritual. Então há uma importância muito grande que a gente aproveitemos esse tempo. E ele diz: é possível a renovação do mundo em que habitamos, além da reforma interior, aquela reforma íntima que tanta gente fala aqui, de cada um para o bem, sem darmos à criança de hoje o embasamento evangélico. Sem a renovação espiritual da criatura para o bem, jamais chegaríamos ao nível superior que nos compete alcançar. Ajudar a criança, amparando-lhe o desenvolvimento sobre a luz do Cristo, é cooperar na construção da reforma santificante da humanidade, na direção do mundo redimido de amanhã. Encarnado, com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir os imbuídos de educá-lo. Veja a responsabilidade que tem nossos pais, que temos nós, quando recebemos uma criança. O ser humano não sobrevive sem ajuda. Se deixa, a criança nascer, você deixar, ela vai morrer. Ela precisa ser amparada. E nós ficamos revoltados quando isso não acontece. A gente incomoda a gente. Mas isso não é de hoje. Pitágoras, que nasceu em 500 anos antes de Cristo, que a doutrina fala hoje, que a importância de nós olharmos para as crianças, porque elas serão aqueles idosos de amanhã. Cada um de nós hoje que somos crianças, apesar que quando a gente tem 18 anos de idade, a gente tem 14, mas quando a gente tem 14 é doido para ter 18. Por exemplo, na minha geração, tinha uns filmes que a gente só podia assistir, que era proibido até 18 anos. Olha, quem tinha 14 anos de idade era ansioso para chegar a 18, para poder participar de certas atividades. Mas depois, quando a gente passa os 18, a gente vê que o negócio aí vai chegando a certa idade e fica doido para que o tempo passe. Todo mundo se preocupa com isso. Mas quando a gente não tem 18, dá uma agonia, não chega nunca. É uma coisa, porque os pais sempre dizem: você só pode não é 18. Dirigir, só pode 18. Assistir um filme, só pode. Então a gente quer que o tempo passe rápido. Aí depois não, a gente fica querendo. Hoje em dia, a gente fica tão preocupado que a gente diz: rapaz, estamos em novembro, amanhã já é novembro, o ano passou, voou. E a gente está doido que ele diz: quebra o galho, diminua aí mais um pouco.
vai mais devagar, mas isso não acontece. Então Pitágoras, preocupado, ele dizia para os seus discípulos: educai as crianças hoje para não ter que punir os adultos de amanhã. Vejam, 500 anos antes de Cristo, esse homem nasceu. E traz uma informação dessa, que a gente sabe que é verdade. Os que são punidos hoje, nós sabemos que foi um processo, alguma coisa deu errado na sua infância, para que eles caíssem nas malhas do erro. Jesus, sabedor, claro, de que a criança é fundamental para esse processo, deixou-nos essa passagem. Bem-aventurados que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse, e, como seus discípulos, afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam. Jesus, vendo isso, aqui está zangou-se. Eu não gosto muito de ler esse zangou-se não, sabe? Eu preciso que ele se incomodou-se. Não consigo ver Jesus zangado. E lhes disse: deixai que venham a minhas criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que lhe assemelham. Assemelhar, atitude. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Está em Marcos capítulo 10, versículo 13 a 16. E Kardec esclarece: a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade que as crianças têm. Exclui toda a ideia de egoísmo e orgulho. A gente repreende uma criança, quando ela é novinha, ela sai ali meio emburrada, com a mãozinha, as duas mãozinhas para trás, chato, mas daqui a pouco vem e abraça. É uma coisa fantástica. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que tomou como da humildade. Eu tenho aqui um conto, uma coisa que eu recebi, que eu fiquei em dúvida se contasse, que é muito forte, mas eu vou contar, mesmo sujeito a críticas. Em Brasília, uma professora estava dando aula de economia. Hoje é muito importante isso para as crianças, elas começarem a poupar. Essas crianças estavam entre 6 e 7 anos de idade, já sabendo escrever, alfabetizadas. E a professora resolveu avaliá-las através de uma prova, um teste, pois elas sabiam escrever, e com aquela letrinha dela ainda, com aqueles garranchos, mas saía alguma coisa. E fez a seguinte pergunta: é possível a gente ter tudo o que quer, tendo em visto que era uma aula de economia, aula de como economizar, economia doméstica, quando sai com as mães? Olha a pergunta: é possível a gente ter tudo o que quer? E a professora enfatizou: pensem bem sobre isso. Uma das crianças na prova escreveu: não, porque a nossa mãe não caga dinheiro. Olha a resposta que essa menina deu. Quando a gente vai analisar, embora seja muito forte, mas a gente tem que analisar aquilo que nós acabamos de dizer, a pureza e a simplicidade. Ela falou. Por que ela falou? Porque ela ouviu. É claro que se ela não tivesse ouvido esses termos, ela não teria falado. Aí vem a inocência. Ela falou sem saber o que estava falando. Inocência, pureza do coração. Não havia maldade. Por isso esse texto de Jesus é fantástico. Então a gente tem que ter muito cuidado nessa fase, o que nós vamos falar perto dessas crianças. Temos que ter esse cuidado, porque isso vai refletir lá na frente. Como a gente vai ver aqui, o que os médicos falam sobre esta fase e o que a doutrina espírita esclarece. Vamos avançar. A Anete Guimarães é uma médica espírita pesquisadora. Comenta em sua palestra sobre a reencarnação, algumas fases do desenvolvimento do espírito e da criança, conforme ela destaca. Inicia-se no mundo espiritual a preparação do espírito que irá encarnar. Nós sabemos que antes de reencarnar, nós temos a encarnação compulsória, aquela que o espírito não está a fim de participar de jeito nenhum,
Então ele vem sofrendo as consequências de sua rebeldia, mas ele tem que progredir, ele tem que avançar, ele tem que reencarnar. Mas tem aqueles que vão participar. E o tempo não é esse tempo que a gente pensa apressado, não. É de acordo, vai vir um aprendizado, ele vai perceber com quem ele vai reencarnar, aproxima dos pais. Então tem todo um processo em que ele participa. Ele usa o livre-arbítrio para isso. Após a fecundação, gravidez e nascimento, observa-se que é muito importante isso para nós que estamos recebendo nossas crianças em casa. Olha a orientação que ela dá. De 0 a 6 meses de vida, o espírito fundamentada no seu eu e forma a base de sua personalidade. Estou falando de 0 a 6 meses. Nesse período, ele passa a maior parte do tempo dormindo. Rapaz, os pais ficam... Não fale nem alto, ele está dormindo. Porque quando ele está acordado é um desespero. Porque é o tempo todinho a atenção. 0 a 6 meses é a atenção total dos pais. Pois está se adaptando a uma nova encarnação. Esta fase é fundamental para o seu equilíbrio. E se houver algum problema, olha bem, como violência física, briga entre os pais, ou violência física na criança, verbal, gritos, aquela discussão, ou rejeição, poderá surgir no futuro transtornos psicológicos de alta gravidade, pois ainda tem a consciência da vida adulta anterior e que irá influenciar muito no comportamento emocional do adulto. Olha quantas velhices, quantas pessoas revoltadas, nós vamos ver a origem está lá atrás. Nesse período de 0 a 7 anos, ela continua. De 6 meses a 4 anos de vida, o espírito já começa a ter a consciência de sua nova vida atual. Desenvolve o reconhecimento das pessoas que vivem ao seu redor. É comum a lembrança de suas experiências passadas, por isso às vezes são vistas como gênio. A gente tem crianças hoje que a gente até acha que elas já estão dando aula para a gente do celular. Eu, por exemplo, chamo minha neta logo para me ensinar, para fazer as coisas que eu realmente... Desde pequenininho os garotos se destacam logo. Às vezes tem coisas que a gente fica admirado. Meu Deus, como é que esse menino já sabe isso? Então, é claro que vem de encarnações passadas, e nesse período ele está ainda, não passou ainda todo o processo reencarnatório, aí ele ainda guarda algumas recordações e de vez em quando se destaca. Fala coisas que a gente fica impressionado. Então os pais não precisam se assustar com isso. Isso vai passar. É ter paciência. Eles têm intensa atividade cerebral e multiplicação dos neurônios. É uma fase espetacular essa. Mas a fase que tem que se ter um cuidado bárbaro, que é essa que essa garotinha fala. É de 4 a 7 anos. Olha o que ela diz. De 4 a 7 anos de idade, começam a estabelecer as hierarquias, o julgamento de valores, as preferências afetivas. E sua personalidade, por isso, é uma fase perfeita para a educação moral e espiritual. Veja a importância que nós temos de chamar e conversar. Aqui no exórdio foi comentado de que nós deveríamos às vezes renunciar a certas coisas de aquisição que nós temos, até de melhoria de vida, quando recebemos essas crianças. Hoje nós notamos que nessa programação para ter um filho existe um fator importante. As mães primeiro vão se formar, aí elas têm os filhos e se preocupem em estar com eles. Muitas delas falam isso. Olha, agora eu vou parar e vou cuidar do meu filho. E há uma dedicação realmente que tem que ser exclusiva, tem que se aproximar. Não podemos transferir uma coisa que é responsabilidade nossa, a criação daqueles que recebem em nossas casas. Aos 7 anos, o sistema orgânico, corpo, já está totalmente ligado ao espírito. Nesta fase, se houver algum problema psicológico, emocional ou violência física, é considerado de baixa gravidade. Veja como é que é interessante, porque ele já começa, dependendo de como você leva o assunto, ele já começa a discernir. Ele está tendo uma forma, agora ele está conquistando.
ele já percebeu. E muitas crianças, às vezes, até nos ensinam nessa idade. Que é isso? Esse não é o comportamento que deve ter. E às vezes torna-se enfático. E a gente diz assim, puxa vida, esse menino está educando os pais. Porque realmente ele já começa a perceber, ele já tem noção de, pela vivência dele e pela observação dele, ele começa agora a ter as características de uma nova oportunidade. Veja que se eu de 4 a 7 anos não mostrar valores éticos, morais, eles não vão mudar. Porque ali eles já trazem ainda. Então é ali que tem que ser lapidado. Então se uma criança, o pai sai com a criança no supermercado e de repente diz, olha, você, ou numa feira, e olha, quanto tá o quilo aí da pera? Não, a pera tá R$20 o quilo. Aliás, nunca vi frutas tão caras como pera e ameixa. É caríssimo. R$20 o quilo. Aí a mãe, não vou comprar não, tá muito caro. Aí a mãe sai andando, ele aproveita, já bota no bolso. Inocentemente ele bota no bolso. Lá na frente, pela sua inocência, ele diz, mãe, a senhora não pôde comprar, mas o moço não viu, eu peguei. Olha, tá aqui a pera. Se ela não volta e entrega a pera, olha bem que começa com uma simples pera, para depois a gente chegar aonde nós temos exemplos diversos por aí. Então é ali que tem que voltar e mostrar valores éticos. É ali que tem que voltar e dizer, não, meu filho, não é assim, nós não compramos porque a gente não tem dinheiro, mas não podemos tirar nada de ninguém. Ali a gente está formando o caráter. Por isso, olha, importantíssimo como ela conclui. Por isso, é um equívoco nos preocuparmos mais em como falar como uma criança a partir dos 4 anos. Quando, na verdade, deveríamos nos preocupar com ela desde a notícia da gravidez. Pois até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a existência. Nesta etapa, ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Suas recordações da existência anterior são, por isso, mais vivas, tornando-se mais suscetível de renovar o caráter e estabelecer um novo caminho nesta reencarnação. É com muita alegria que a primeira vez que eu ouvi aqui na casa dizer que nós temos a evangelização para bebês. Aparentemente parece um absurdo, mas quando a gente lê isso aqui, você vê que espetáculo. Você poder ter a oportunidade de trazer seu filho aqui, de 0 a 2 anos de idade, para ele escutar o evangelho. Isso faz uma diferença muito grande lá no seu processo de envelhecimento. Envelhecendo, já está com 7 anos, envelhecendo com 20, com 30, e até chegar à madureza que a gente, todos, é o destino de todos nós. A reencarnação, segundo a etimologia da palavra, significa o ingresso repetido no invólucro físico carnal. Segundo Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 171, todos os espíritos estão destinados à perfeição. Todos. E Deus lhes fornece os meios de alcançá-lo pelas provações da vida corporal. Mas, na sua justiça, lhes permite cumprir em novas existências o que não puderam fazer ou acabar numa existência anterior. Então, todo o processo, tudo que nós aprendemos, que a ideia que a gente tem é o seguinte: poxa vida, eu estudei, aprendi, e não adiantou de nada? Não. Todo esse conhecimento, ele fica acumulado, e na próxima oportunidade, na próxima encarnação que a gente vai ter, reencarnado, a gente vai aproveitar esse conhecimento. Por isso que, se nessa agora, hoje, eu saio daqui numa situação de formação intelectual e moral elevada, eu vou ter uma encarnação melhor do que essa. Então, muitas das doenças, muitas das coisas que acontecem nessa encarnação é consequência da anterior. E muitas coisas a gente não consegue explicar. Mas o mais espetacular disso é que todo o conhecimento espírita leva-nos a crer que dentro da própria encarnação, desde o processo em que nossos pais nos educam,
se nós conseguirmos reverter esse lado que ocasionou essas falhas em nosso corpo ou em nossa mente, nós podemos sim curar. Tanto que Jesus, ele foi bem enfático. Ele disse, todo mundo aqui sabe, o que é que cura, hein? É a fé. Então eu preciso ter fé. Por isso que a gente não consegue. Qualquer coisa que nos acontece, a gente desanima. A gente para. A gente não acredita. A gente não persevera. A gente não aceita. E a pior coisa que pode acontecer conosco, nesse processo, é se nós nos revoltarmos. Aí, tudo vai por água abaixo. Porque a revolta possibilita nós nos afastarmos daqueles que se comprometeram a nos ajudar no plano espiritual, nos acompanhar nesse processo. Não é que eles se afastem. Eles sempre dizem, nós nunca nos afastamos. Vocês é que se afastam de nós. Porque é uma questão de sintonia. E nós precisamos deles para isso. Nós não vamos fazer sozinhos. A fé é isso, é acreditar, é aceitar que nós temos capacidade, sim, de nos curar, de modificar aquilo que está em nós. Só depende de nós, não depende de mais ninguém. É um processo individual e intransferível. Por mais que nossos pais queiram, por mais que nos amem, por mais que eles se esforcem, se nós não quisermos, nós não vamos conseguir. Não adianta. Temos que nos esforçar para isso. Bom, aí Kardec continua. O porquê que nós precisamos então dessa fé? O que a doutrina espírita nos ensina? Que nossa vida vai continuar. Então nós temos que ter fé no futuro. Fé em Deus, que é o nosso Pai, infinitamente bom e justo. E ele diz, a fé no futuro, a orientação do pensamento durante a vida para os destinos vindouros, favorecem e aceleram o desligamento do espírito, por enfraquecer os laços que o prendem ao corpo. Isso a gente fala assim, poxa vida, já estamos pensando em morrer? Não tem jeito. Todos morreremos. Então, esse processo e de elevação espiritual, de compreendermos que nós não somos só o corpo, somos corpo e espírito, e que podemos sim conviver, e nós convivemos, independente de saber ou não, nós convivemos nesses dois planos. E todos sabem que basta pegar no sono. Nós nos afastamos e vamos ao encontro daqueles que podem nos auxiliar, como também vamos ao encontro daqueles que podem nos prejudicar. Vai depender de como nós vamos dormir, como nós vamos pensando, como nós nos comportamos durante o dia. A educação espiritual se faz na vigilância, e à noite nós vamos ver que educação é essa que nós estamos tendo. É como o médium. Os médiuns, muitos pensam que educação é dentro de uma reunião mediúnica. Não é. É um equívoco muito grande achar que se educa a mediunidade dentro, ali se desenvolve a mediunidade. A educação é feita fora. O médium jamais vai deixar de gritar se ele gritar fora. Não adianta. Ele precisa educar-se fora. Ele tem que ser compreensivo, tolerante, paciente, afável, doce. Porque a entidade, quando vier incorporar nele, ele vai falar calmamente e ele vai dominar a entidade, mas esse comportamento foi fora. Ele precisa ser assim durante o seu dia, fora da sala mediúnica. Isso é educar. Ele está se educando. Desenvolver é na sala. Aí ele desenvolve. Mas educar é fora. Do mesmo jeito somos nós. Nós temos que aproveitar enquanto estamos no corpo físico para nos educar para o plano espiritual, que é para lá que nós vamos. Se nós sairmos revoltados daqui, fomos revoltados aqui, não pense que vamos chegar lá, morreu, agora é um anjo, era uma pessoa tão meiga e doce, só porque morreu. Mas chega lá, não é. É de acordo com o que ele viveu aqui. Não vai mudar nada. Ele tem que se educar aqui,
para quando chegar no plano espiritual, ele ter o comportamento da educação que teve aqui, compreensivo, tolerante e paciente. E ele continua: ao contrário do homem que concentra as coisas materiais, todos os seus cuidados, aqueles laços são mais tenazes. Penosa e dolorosa é a separação, e cheio de perturbação e ansiedade, o despertar do além-túmulo. Que é o comportamento. Se eu tenho um comportamento aqui fundamentado no respeito, na solidariedade, na fraternidade, eu, consequentemente, vou ter esse mesmo comportamento no plano espiritual. E o meu desligamento, é claro que vai ser muito mais suave do que o revoltado. Não tenha nem dúvida, isso é uma questão de lógica. Por isso é que nós temos que todos os dias procurarmos nos esforçar para essa educação. E isso começa lá de 0 a 7 anos. Porque se eu for orientado ali, eu fundamentar a minha educação ali naquela fase, ela vai ser de vital importância para o meu processo de envelhecimento. E como disse, esse envelhecimento não significa chegar a ser idoso. Idoso é outra história. O idoso, ele vai refletir, ele vai analisar, e ele tem que fazer isso. E ele faz, porque ele percebe as suas limitações. E ele começa a fazer uma reflexão sobre sua vida. Todos fazemos, todos. O grande júri de Atenas condenou Sócrates à morte ao invés de lhe dar um prêmio. Sua mulher correu aflita para a prisão, gritando-lhe: Sócrates, os juízes te condenaram à morte. O filósofo respondeu calmamente, serenamente, confiante. Era um homem de fé, um homem que tinha um comportamento de educar, precursor de Jesus. Muitas coisas que Jesus falou para nós, Sócrates falava para os seus discípulos. Só que ele também exemplificava. E ele veio morrer com 70 anos de idade, que naquela época era raro, viu? 70 anos de idade. Uma certa, como foi dito antes, tinha alimentação moderada, exercício físico, ele não precisava se preocupar com isso, que só não tinha carro, não tinha essas mordomias que a gente tem hoje, tinha que andar muito de sandália. Então ele já fazia naturalmente. E tinha esse lado que é o que a doutrina nos pede, a da calma, serenidade, transmitir seu conhecimento para o outro, tranquilizar, levar afeto e carinho, mostrar aos seus discípulos como se comportar no seu lado moral, educando-se todos os dias. E Sócrates responde com serenidade à mulher: eles também estão condenados. Por que Sócrates dizia isso para eles? Sabia que com a severidade, olha bem que o que Jesus nos ensinou, sabia que com a severidade com que estava sendo julgado, eles também seriam julgados. Uma lei de causa e efeito, simplesmente uma lei. A mulher insistiu no seu desespero, apavorada aos gritos: mas é uma sentença injusta. E ele calmamente disse: preferias que fosse justo? Isso, já imaginou você respondeu? Ter resposta, a mulher está uma arara. A serenidade de Sócrates era o produto de um processo educacional. Ele foi se educando do amadurecimento educacional para uma vida imortal. Ele vai continuar assim, vai chegar lá sereno, calmo. E a esposa dele? Ela que nos encarnasse naquela hora. Ia ser um problema para a espiritualidade. Portanto, deixar ela viva, até que ela pudesse se acalmar para depois partir. Porque a espiritualidade também tem isso. Quando eles percebem que a pessoa, às vezes a gente fica assim: puxa, mas fulano está nessa situação, e às vezes vai morrer amanhã. Não, aí passa 2, 3, 5 dias. Quando o negócio se acalma e todo mundo se acalma em volta, aí o cara vai embora. Porque é uma necessidade de se entrar no plano espiritual, pelo menos sereno, no mínimo, para não dar muito trabalho. Na concepção espírita da vida, a morte não é morte, é apenas passagem de um plano da vida para o outro. Uma coisa natural, eu saí de um plano e vou para o outro. Também quando eu venho é a mesma coisa.
Mas e o idoso na relação familiar? Como é que a gente, quando chega com esses cabelos brancos, o que acontece? Nós gostaríamos de ter os cuidados necessários que a gente precisa. A gente já não consegue ter aquela velocidade que tinha antes. Respeito, olha, eu confesso a vocês que uma das coisas mais espetaculares é quando se chega à idade em que eu estou e vejo muitos colegas da minha geração e tenho respeito dos seus colegas e dos seus filhos. É espetacular, porque você fica triste quando não vê uma pessoa de idade ser respeitada. A minha geração foi criada, a minha mãe me educou pedindo para todos que fossem mais velhos que eu chamar de Senhor. Eu levei muito tempo para alguém me pedir, não me chame disso. Eu tinha umas tias que era terrível. Elas queriam sempre ser jovem. Então, quando eu chamava ela de senhora, elas me brigavam comigo. Olha o choque que eu senti. Eu fui criado tendo que chamar todo mundo de senhor ou senhora. E ela dizia, me chama de você, tá pensando que eu sou velha? Mas, meu Deus do céu, isso para mim era um choque. E eu confesso a vocês que até hoje me incomoda quando eu vejo uma entrevista de um senhor e as jovens jornalistas se dirigindo àquele senhor de você. Você vai fazer isso, aquilo, outro. Eu não fui educado assim. Eu fui educado, quando eu fui dar aula, e quando cheguei na escola, eu notei que muitos alunos chamavam os professores de você. Eu fiquei altamente incomodado de chamar a atenção deles, mas eu não me contive. Às vezes, quando eles estavam, eu explicava para eles o porquê do Senhor, a questão do respeito que se deve ter, para não chegar ao que nós chegamos hoje. A nossa educação chegou a esse ponto, porque você começa a ceder certas... eu sei que não precisa ser rigoroso, mas tem certas coisas que a gente não pode abrir mão. O respeito é uma delas. Sem respeito, nós não vamos conseguir chegar a 44 anos de casamento. Sem respeito, nós não vamos ter nossos filhos vindo nos visitar. Sem respeito, nós não vamos andar na rua. Portanto, a gente tem que ter essa concepção. Não é ser rigoroso, não é ser ortodoxo, sei lá, como quiserem chamar, mas é fundamental que as pessoas que têm uma certa idade, no mínimo, recebam respeito. Com respeito vem as outras coisas. Tudo vem em cadeia. Cuidar, respeitar e amar. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé. E é pior do que o infiel. Paulo, está em Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Nós sabemos que mudar a sociedade não é fácil. Mas mudar a forma como tratamos as pessoas, que é o que a doutrina espírita nos pede, as pessoas que estão à nossa volta, é algo que está inteiramente ao nosso alcance. E se nós quisermos mudar a sociedade, passemos a mudar nós mesmos. A sociedade somos nós. Se nós mudarmos, cada um aqui, procurar um comportamento que gostaria de ter e gostaria de ver no outro, a sociedade muda. Porque a sociedade somos nós. A doutora Roberta da Silva, ela é uma médica especializada uma especialidade geriatria, que é para cuidar de idosos. Explica que na cultura oriental, o idoso é um membro da família detentor de sabedoria e merecedor de profundo respeito. Assim, conselhos são lhes solicitados a ele, que possui não somente uma soma de anos, mas valores, experiência, sabedoria, que guiam os mais jovens nos desafios e caminhos que a vida proporciona. Parece-lhe simples, dessa forma, auxiliados pelos mais velhos, conhecer de antemão o caminho que deverá ser percorrido, os alertas ao qual devem estar atentos às adversidades que vão encontrar, e o mais importante, são-lhes grato
Espetacular isso na educação oriental. Dignifica um idoso até seus últimos momentos. A educação fundamentada nos postulados evangélicos, desde que a criança é concebida. Repito, quem tiver criança de 0 a 2 anos, não se acanhe de trazer seus bebês aqui simplesmente para que eles escutem o evangelho aos domingos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, fundamentado simplesmente na lei maior, que resume todas as leis e os profetas, levando a saber da imortalidade da alma e da consequente fé no futuro, proporciona aproveitamento até o limite de nossas forças. Qual o limite do trabalho? O limite das forças. Até o limite de nossas forças, a oportunidade de crescimento espiritual. Com certeza, então, chegou a hora de nós nos dirigirmos aos nossos filhos e explicar a ele o que é a velhice. Porque nós, quando jovens, nós não nos preocupamos, não. Eu nunca me preocupei com a velhice. Nunca me preocupei. A gente só se preocupa quando está ficando velho, né? Quando a gente está sentindo as deficiências, que a gente se preocupa. E por que isso? Temos que mostrar aos nossos filhos que aquelas rugas não assimilam apenas dias e dias vividos, mas são as marcas dos trabalhos que tiveram para que hoje estivéssemos aqui em razoáveis condições de cultura, conforto e bem-estar. Isso tem que ser lembrado. Graças a Deus, meus pais, eu vim de uma família muito pobre, mas o sacrifício deles valeu a pena. Eu consegui me formar e meus 3 filhos hoje têm curso superior, graças ao sacrifício da minha mãe e do meu pai. Não posso esquecer isso. Há que compreender que muitas vezes o andar mais vagaroso, as mãos trêmulas e a sua voz em tons mais baixos não significam fraqueza, mas sinais que indicam que nessa ocasião precisam ser mais abraçados do que podem abraçar. De que já perderam muito e muitas pessoas que ainda lhes são caras. Que, por isso, a família talvez seja tudo aquilo que eles ainda têm. E isso significa muito para a pessoa quando chega à terceira idade. Eu trouxe aqui um texto que é de William Shakespeare. Gostaria de falar eu teve algumas frases aqui que eu acrescentei. Talvez alguém que leia isso não é encontro, fundamentado no Evangelho de Jesus. Eu gostaria de ler e que a gente degustasse cada uma delas, que diz o seguinte: você aprende que não importa quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente só vão se importar com você se você tiver algo que elas necessitam, e você crescerá muito se as compreender. E aceita que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-lo de vez em quando, e você precisa perdoá-la por isso. Aprende que falar pode aliviar dores emocionais. Descobre que se leva anos para construir confiança e apenas segundo para destruí-la. E que você pode fazer coisas em um instante, das quais se arrependerá pelo resto da vida. Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer, mesmo a longas distâncias. E o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. E que bons amigos são as famílias que nos permitiram escolher. Aprende que não temos que mudar um amigo, se compreendermos que os amigos não são perfeitos. Percebe que seu melhor amigo e você podem fazer qualquer coisa ou nada e terem bons momentos juntos. Descobre que as pessoas com que você mais se importa na vida são tomadas de você muito depressa. Por isso, sempre devemos nos despedir das pessoas que amamos
com palavras amorosas, pode ser a última vez que a vejamos. Aprende que as circunstâncias e o ambiente têm influência sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Começa a aprender que não se deve comparar com os outros, mas com o melhor que pode ser. Descobre que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que quer ser, mas o tempo é curto, portanto, procure não desperdiçá-lo. Aprende que ou você controla seus atos, ou eles o controlarão. E que ser flexível não significa ser fraco ou ter personalidade, pois não importa quão delicada e frágil seja uma situação, sempre existe dois lados, e é melhor analisar os dois com paciência, para não tomar a decisão que venha a se arrepender. Aprende que a verdade nos liberta. Temos ouvido tanto isso ultimamente. Aprende que a verdade nos liberta. Portanto, fundamente sua vida na verdade, por mais dura que ela seja. Fundamente seu casamento, o relacionamento com seu filho, com seus amigos na verdade. Vale a pena. Aprende que paciência requer muita prática. Descobre que algumas vezes a pessoa que você espera que o chute quando você cai é uma das poucas que o ajudará a levantar-se. Aprende que maturidade tem mais a ver com o tipo de experiência que você teve e o que você aprendeu com elas, do que com quantos aniversários você celebrou. Aprende que há mais em seus pais em você do que você supunha. Eles foram seus primeiros professores. Aprende que nunca se deve dizer a uma criança que sonhos são bobagens. Poucas coisas são tão humilhantes que seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. Aprende que quando se está com raiva, tem o direito de estar com raiva, mas isso não lhe dá o direito de ser cruel. Descobre que só porque alguém não o ame do jeito que você quer que ame, não significa que esse alguém não o ame com tudo que pode, pois existem pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem demonstrar para nós. Aprende que nem sempre se é suficientemente perdoado por alguém. Algumas vezes você tem que aprender a perdoar-se a si mesmo. Aprende que com a mesma severidade com que julga, você será em algum momento também julgado. Aprende que não importa em quantos pedaços seu coração foi partido, o mundo não para que você o conserte. Aprende que o tempo não é algo que se possa voltar para trás. Portanto, plante seu jardim e decore sua alma com a caridade, pois fora dela não há salvação, em vez de esperar que alguém lhe traga flores. Você aprende que o escândalo é necessário, mas ai de quem provocar o escândalo, e por isso mesmo não vale a pena fazê-lo, pois as leis divinas possuem mecanismo para estabelecer a ordem no momento certo. Portanto, meus queridos irmãos, todos os dias acorde orando e agradecendo a Deus por mais um dia de vida que Ele nos oportuniza para a vida imortal. Muita paz para todos.